Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia foi instalada nesta terça-feira no Senado Federal. Foram eleitos para presidir a CPI o senador Omar Aziz, do Amazonas, e o vice-presidente, o senador do Amapá, Randolfo Rodrigues, e como relator, o senador de Alagoas, Renan Calheiros. A CPI vai servir para investigar as ações de gastos do poder público durante a pandemia do novo coronavírus. Não conseguiremos enxugar as lágrimas que foram e ainda serão vertidas. Não teremos como consolar todos, fechar a cicatriz eterna da perda do ente querido. Não recuperaremos vidas ceifadas. Podemos preservar vidas e temos a obrigação de fazer justiça, de apontar com responsabilidade, equilíbrio e provas os culpados por essa hecatombe. Quem fez e faz o certo não pode ser equiparado a quem errou. O erro não é atenuante, é a própria tradução da morte. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes e eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente. Um dos pontos a serem investigados são os recursos enviados do governo federal aos estados e municípios. O Ministério da Saúde não tem atividade fim. Quem tem atividade fim são estados e municípios. Os estados com seus hospitais e os municípios com atenção básica. E a política, quem é que faz todo o papel político da saúde é o Ministério da Saúde, é isso também. Então, veja bem, não basta ter dinheiro, também tem que ter uma política, um planejamento. E talvez tenha sido essa uma das falhas que pode ter acontecido. O Amazonas deve ficar em evidência, pois o que motivou a instalação da CPI foi a crise do oxigênio que vitimou diversas pessoas em janeiro deste ano na capital amazonense. Fato determinado, senador Marco Rogério, lamentavelmente, de forma muito triste, foi o que aconteceu no meu estado, no estado do Amazonas, e que continua acontecendo. Foi na primeira onda e na segunda onda, entre fevereiro em janeiro e fevereiro e março, o que nós assistimos foram brasileiros amazonenses morrendo por falta de oxigênio. Brasileiros e amazonenses amarrados à cama de UTI porque não tinha kit de intubação, porque não tinha sedação para que eles pudessem continuar entubados de forma humanitária. O relator da CPI leu os seus requerimentos. E um deles era sobre o caos que se instalou no estado do Amazonas por conta da Covid-19. No caso emblemático do caos da saúde pública no Amazonas, estamos solicitando que as autoridades sanitárias de Manaus encaminhem todos os pedidos de auxílio e de envio de suprimentos hospitalares, em especial oxigênio, além das respostas do Executivo Federal. Segundo o jornal Folha de São Paulo, no primeiro dia de CPI, foram enviados 173 requerimentos que miravam a devassa em Manaus e também as vacinas. A crise no fornecimento de oxigênio hospitalar em Manaus também foi foco de ao menos 5 requerimentos, vindos tanto dos senadores da oposição como de governistas. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, pediu todos os documentos sobre o tema, entre os seus, no mínimo, 45 requerimentos, enquanto Alessandro Vieira pediu que sejam convocados os gestores de Manaus. O senador disse que é fato público e notório que Manaus está em colapso com o avanço dos casos da Covid-19. As internações e os enterros bateram recordes. As unidades de saúde ficaram sem oxigênio e pacientes estão sendo enviados para outros estados. Lotados, os cemitérios precisam instalar câmaras frigoríficas. Foi a forma que justificou Randolfo Rodrigues. A CPI da pandemia pode apontar mais crimes cometidos pela gestão pública no Amazonas. A Polícia Federal já realizou 3 fases da Operação Sangria para investigar a compra superfaturada de ventiladores pulmonares por quase 3 milhões de reais pelo governo estadual em uma loja de vinhos. Vários funcionários da Secretaria de Saúde, dentre eles 2 secretários, foram presos
A prisão do governador Wilson Lima foi pedida pela Polícia Federal, mas o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, disse que ainda não era o momento. Na última semana, a Procuradoria-Geral da República denunciou o governador do estado por possíveis crimes praticados na pandemia. Na denúncia, o governador Wilson Lima é acusado de comandar organização criminosa, que seria voltada à prática de crimes com dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato. O governador e um servidor são acusados de interferir nas investigações com adulteração de documentos. A PGR também acusa os envolvidos de desviar recursos. O prejuízo seria de ao menos 2,2 milhões de reais. A CPI deve começar os trabalhos nos próximos dias e os representantes do governo do Amazonas e da Secretaria de Saúde do Estado devem ser convocados para prestar esclarecimentos na CPI.